Olá, amigo do CMTO News, sou o professor César Augusto. Estamos no Centro de Mídias hoje e o podcast hoje é para falar da obra O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, uma das obras mais belas e significativas do século XX. Para esse tema, eu convidei meu amigo Paulo Vitor. Beleza? Olá, amantes da literatura, tudo bem com vocês? Beleza. Estou do lado de Aslan, mesmo que não exista Aslan. Quanto a você, curta, compartilhe, esteja conosco. Estamos de volta, beleza? Beleza, Paulo Vitor? Beleza, professor César, muito obrigado por chamar. Bacana. Paulo Vitor, você participou de um podcast nosso sobre literatura, a Moreninha, não foi? Exatamente, do Manuel Macedo. Beleza. Então, convidei você novamente. Obrigado por você ter aceitado o meu convite, né, do CMTO News, para falar de C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Primeiro, por quê? De onde veio essa ideia de falar desse livro? Bom, muito obrigado por chamar. Eu estou muito feliz por participar novamente aqui e, se puder, quero participar outras vezes. Que bom, que bom. Mas, enfim, respondendo a pergunta. Crônicas de Nárnia é um livro fantástico, né? Conversando na barbearia com o meu irmão, né? Conversando com um cliente dele, ele falou da questão que Nárnia tem a ver com cristianismo. E isso me trouxe um interesse grande. Nossa, realmente, Nárnia tem a ver com cristianismo? Nem Foi na sabia barbearia? Foi na barbearia do meu irmão, lá na Old Boss. O pessoal diz que salão é lugar de fofoca? Uma brincadeira aqui, né? Mas barbearia não, é salão, né? Mulheres. Não, brincadeira aqui. Eita. Mas, enfim. Ainda pode se brincar, não pode? Pode, podemos, né? Estamos aqui, né, na conversa. Mais descontraído. Mas, enfim, Nárnia é um ótimo livro. C.S. Lewis foi um grande escritor que teve essa genial ideia de colocar conhecimentos, bases cristãs, né, em um livro ficcional, um livro de que vai parecer fantasia. Ele vai misturar isso, né? Então, é muito interessante e muito prazeroso também a leitura. Tem um crítico literário, Northrop, eu não tenho dificuldade em pronunciá-lo. Ele vai defender a tese de que toda literatura ocidental tem raízes cristãs. Que legal, né? Interessante. Que legal, né, cara? Bacana. Aproveita aí e... Quem foi? Nosso público provavelmente esteja curioso, né? Quem foi C.S. Lewis? Bom... A obra, a vida dele? Manda aí. Ah, sensacional. C.S. Lewis... Bom, primeiramente, C.S. Lewis, ele teve várias funções, né? Mas vamos começar pela história lá quando ele era pequeno. Bom, C.S. Lewis, C.S., né? Nessa época, muitos escritores, eles colocam siglas, né, no nome deles, né? Eles, diminuem o nome deles, ao invés de falar, por exemplo, Machado de Assis. M de Assis, né, no caso. Mas ele seria Clive, alguma coisa... Isso, ele é Clive Staples Lewis. E aí... O nome ficou C.S. Lewis. Que nem o amigo dele, J.R.R. Tolkien. É alguma coisa Tolkien, não é? Pois é. A gente nem sabe, só fala o sobrenome. Pois né? cara. Mas, que enfim. pena. Que bobeira. Mas enfim. Vai lá. Lewis nasceu na cidade de Belfast, na Irlanda. Né? A vida dele vai se passar, a maioria da vida dele vai se passar lá em Londres, né? Mas ele é irlandês. Nasceu em 29 de novembro de 1898. Ele é filho de um advogado, Albert Lewis, filho também da esposa, né, do Albert, a Florence Lewis, que a vida dela, né, a perda da vida dela vai ter algo muito importante também
na história dele. E ele é irmão de Warren Lewis. A morte da mãe. Isso, a morte da mãe. Florence, como é que é? Florence Lewis. A morte dela vai vai ter uma importância negativa ou positiva? Nunca é positivo, lógico, né? Mas como é que ele vai lidar com esse fato, com essa tragédia? Ele vai se rebaixar, ele vai superar? Porque eu gosto da história de superação. Como é que foi a dele? Bom, antes de falar da mãe, é importante entendermos como que era a vida dele, né? Lewis não tinha um bom relacionamento com o pai. Ele estava lá, mas não tinha um bom relacionamento com o pai. Ele tinha mais com a mãe. Lewis também, ele era muito antissocial, não tinha amigos assim. Ele vivia muito lendo livros. Então é aí que ele vai começar a se interessar por questões de fantasia, né? A biblioteca lá da casa do pai dele era vasta de livros. Então ele vai passar a infância dele lendo esses livros. Aí a morte da mãe, que foi 10 anos depois do nascimento de Lewis, ela morreu em 1908, trouxe uma parte muito ruim para a vida de Lewis. Por quê? Lewis, desde a infância dele, ele tinha uma educação cristã, né? Ele vinha de uma família católica. Mas com a morte da mãe, ele vai começar a confrontar esse pensamento de, poxa, Deus existe, minha mãe morreu, né? Então vai ter esse pensamento, esse conflito. E posteriormente ele vai largar a questão do cristianismo e se declarar ateu. Ele entra num lado marxista da vida, não entra? Entra. Militante ou não? Eu tenho ouvido falar que sim. Ou eu não sei com tanta, assim, eu não tenho riqueza de detalhes. Sim, sim. Mas ele tinha um lado meio de esquerda, não tinha? Posteriormente ele vai começar a entrar nesse lado de esquerda, né? Com essa ideia de que o cristianismo, né, ele vai se tornar ateu, então vai começar a estudar... Flertar com essa corrente. Vai começar assim. Aí, em suma, a mãe morre, Lewis é levado para o internato, né, com o irmão. O pai leva ele para um internato. Ele vai escrevendo cartas e ele mandando para o pai tirar ele, mas o pai não faz isso. Então ele vai começar a ter uma raiva mais, né, pelo pai. Outra coisa interessante, Lewis também não gosta muito do nome dele, então ele vai começar a criar um pseudônimo, Jack. Né? Então em cartas ou pequenos textos assim, ele vai publicar escrevendo Jack. Né? Interessante isso. Pois é, né? Enfim. Mas Lewis, posteriormente, ele vai conseguir ser admitido, né, em um colégio em Oxford. Só que ele não vai só que é interrompido por causa da Primeira Guerra Mundial. Ele vai participar da Primeira Guerra Mundial, assim como também o Tolkien também participou, né, da guerra. Mas vamos falar do Tolkien posteriormente. Ele vai participar da Primeira Guerra Mundial. Lewis lá conhece um rapaz chamado Paddy Moore. Ele se torna muito amigo desse soldado e eles fazem um pacto. Quem morrer, né, quem sobreviver da guerra vai cuidar da família do outro. E infelizmente Paddy Moore, ele morre e Lewis cuida da mãe e da irmã dele. Aí, né, é engraçado como a história é caprichosa, né? Se fosse ao contrário, não teria Crônicas de Nárnia, né? Não teria. É curioso Rapaz, isso. É tenso isso, né, cara? Pois é, nem sei o que poderia ter. Não, assim, tava falando de forma descontraída aqui, né? Lógico que não é desejando. É até um pouco ser espirituoso, né? Um pouco... Sim, sim. Um pouco divertido aqui pra... Assim, curioso, uma curiosidade, entendeu? Como é que ele conheceu Tolkien? Você tem essa informação? Sim, sim. Que é a grande amizade. Então, ele conheceu Tolkien depois que ele saiu da guerra. Ele começou a ser professor de uma escola. Ele terminou, né, o estudo dele, estudou literatura e foi chamado para ser professor de literatura e linguística em uma outra escola de Oxford, né? E aí, nessa escola, ele conheceu Tolkien. Tolkien também era professor.
E nessa época também, Lewis ainda continuava sendo ateu. E Tolkien, já numa base já cristã, conversava com Lewis, né? E Lewis, assim, relutante. Difícil, né? Difícil. Como um soldado, então, digamos que tinha aquela questão da batalha, né? E aí, até que ele realmente se converte e se torna cristão. Então, Tolkien, né, o escritor, quem não sabe, Tolkien foi o escritor do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. E, não sei se você sabe, mas Hobbit também, assim como as Crônicas de Nárnia, também tem uma base cristã. Tem, sim. A ficção, a genialidade de Tolkien, de C.S. Lewis, eu falei bobagem assim por conta do nome, mas tranquilo, é só uma brincadeira aqui. Porque eles reduziram, né? Mas é só brincadeira. Os dois usavam a fantasia, a ficção, para levar temas morais, para contar uma história. Você pode falar assim, mas para que isso, né? Ficção é mentira, tal. Ora, Jesus usava parábolas para poder explicar para levar um ensinamento. E C.S. Lewis, como Tolkien, eles têm todo um repertório da mitologia nórdica, grega, constrói um cenário, uma narrativa ficcional, um universo de fantasia, mas tem a questão cristã, tem honra, amor, o perdão, cara, o perdão que é presente no Crônicas de Nárnia é uma coisa assim maravilhosa, é uma obra-prima. No Senhor dos Anéis também. Quem sabe um dia poderemos falar do Senhor dos Anéis. Mas já falando da ficção como meio de divulgação, eu quero fazer um adendo, uma observação à questão da literatura. A literatura, a ficção, ela não é muito confundida com coisas que não são reais. Mas numa análise mais apurada, realmente ela não é real no sentido de não ser real como uma garrafa, como um bombom, como um microfone, coisas concretas. Mas ela é real no sentido do imaginário. E ela é uma criação humana, então ela existe, a ficção. E é um universo fictício que até certo ponto não é real, mas é uma forma de entender a realidade. Não é, a literatura também é um meio de entretenimento, de contemplação, de fruição. Também, não dá para definir literatura em poucas palavras. Na verdade, nem em muitas palavras, né? Os grandes teóricos não conseguiram definir, não sou eu que vou tentar. Eu tenho que aprender com eles. E quando eles usam da ficção, a ficção ela toca em questões elementares da existência que muitas vezes um diálogo científico, uma narrativa científica não consegue. Ou uma narrativa historiográfica também não consegue. Então, a ficção ela tem essa chave. Para indicar a leitura, se caso o leitor tenha desejo de aprofundar esse tema, lemos Humberto Eco, né, os 6 bosques, né, 6 passeios pelos bosques da ficção, e Antônio Compagnon, que chama-se O Demônio da Teoria, vai discutir isso. É muito interessante a discussão lá. Muito bacana, fica a recomendação. Falando do livro, fale um pouco do enredo, né, dos personagens que C.S. Lewis construiu aí no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Peraí, antes de falar do enredo, eu percebi que eu não tô com a minha boina. Pois trouxe. Seria o podcast dos boinas. Isso, o cara das boinas. São os caras das boinas. Eu não trouxe, agora sim. Vai lá. Bom, enfim. O livro As Crônicas de Nárnia, né, como nós falamos aqui, ele tem personagens que nós podemos fazer esse paralelo com o cristianismo. Bom, sobre o livro Crônicas de Nárnia. São 7 livros que C.S. Lewis escreveu, né? O primeiro foi esse que foi falado, O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Mas tem outros, tem O Príncipe Caspian, a última Guerra. O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago também. O Sobrinho do Mago é muito importante. Foi o primeiro. O Sobrinho do Mago, ele é o primeiro não na ordem
escrita, publicada. Mas na da ordem... saga de Nárnia, ele é o Isso. primeiro. Então se você quer primeiro entender o mundo de Nárnia, leia O Sobrinho do Mago. Sim, os personagens de Crônica de Nárnia, esse aí, do Sim. leão. Vamos lá. Então, primeiro vamos falar sobre o leão, né? O leão tem um nome Aslan. Aslan, em turco, significa leão, algo assim interessante de se falar. O leão da tribo de Judá. Vai lá. Ele representa, então, o leão da tribo de Judá, como foi dito aqui, representa Cristo, porque se nós falarmos aqui da história, né, ele vai ser o personagem que vai criar, né, o mundo de Nárnia. Quando a gente vai ver isso aí, não agora, né, mas no livro O Sobrinho do Mago diz isso, que ele vai criar esse mundo de Nárnia com músicas, então ele vai cantando e as coisas vão aparecendo, né? Aí vai Aslan que cria. Isso, aí vão se criando Nárnia, sabe? Que legal, cara. E aí, então ele tem essa simbologia de que ele vai ser o Cristo. Outra parte que a gente pode observar também é quando ele vai morrer, né? Quando ele morre, ele se entrega pelo Edmundo. Edmundo, a gente vai ver que é outro personagem, que ele seria, digamos assim, não o vilão, mas o capacho, né? Aquele que foi enganado, né? E que ele vai ter depois ele vai ser redimido, e Aslan vai ser aquele que vai morrer no lugar dele, né? Então, assim como Jesus também morreu por nós, ele também vai morrer digamos assim, por um pecador, né? Por um enganador, né? Sim, é uma analogia. Isso, uma analogia. Temos também Lúcia. A Lúcia é a menininha mais nova. Ela vai ter aquela simbologia da pureza, né? Ela vai ser a primeira que vai entrar em Nárnia. Temos também Pedro, que também é Peter, né? Isso. Ele vai ser aquele que vai ter uma aparência de líder, aquele que vai liderar. Assim também como podemos dizer Pedro lá da Bíblia também, né? A gente vê muito na Bíblia Pedro sendo aquele que é sempre... Que apacenta os outros irmãos, o líder, né? Isso, que vai estar lá na frente, por exemplo, Jesus está ali andando na água. Quem vai lá na água lá é Pedro, né? Jesus, é o que toma a frente. Isso, é o que toma a frente. Jesus foi lá no Monte das Oliveiras, chegaram os soldados com Judas. Foi Pedro que foi lá, queria cortar a orelha do soldado, né? Sim. Então, Pedro, aqui em Nárnia, vai ter esse estereótipo. Susana é a irmã mais velha, né? Ela é a segunda mais velha entre os irmãos. E são 2 homens e 2 mulheres, né? Isso. Ela é a segunda na escalinha. Isso. E ela vai ter, não agora aqui nessa parte que nós vamos falar, mas por final assim, do livro e também dos filmes vai mostrar isso, que ela vai ser aquela pessoa que será a descrente, sabe? Não vai acreditar mais em Nárnia. Vai ser aquela que vai ser humanizada, sabe? Vai perder essa emoção por Nárnia, achar que Nárnia é somente um mundo de fantasia. Aí eles estão em Londres. De repente, eu não vou lembrar direito, faz tempo que eu não li a obra, acontece algum problema, uma guerra. Isso. Tá. O contexto é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial? É a Segunda. É a Segunda Guerra Mundial. Daí, o ataque a Londres, porque realmente, historicamente, teve esse ataque a Londres pelos alemães, eles saem da capital, né, e vão para o interior, para casa de um tio. Isso. Chegando na casa desse tio, as crianças estão abrigadas, longe da guerra, dos acontecimentos. Então, ele fica na casa do tio e lá tem um guarda-roupa, né? Uhum. E eu acho que foi a Lúcia que começa, né? Ela é a primeira a abrir o guarda-roupa, interessante. Vamos falar do guarda-roupa daqui a pouco. Então, no universo de Nárnia, você falou dos humanos. Você falou dos 4 irmãos, do Aslan, mas nós temos a feiticeira branca, e temos presenças de entidades mitológicas. Você pode falar um pouco dessa mitologia, do paralelismo, porque você falou o paralelismo de Nárnia com a simbologia, né, cristã,
mas tem com relação à mitologia grega. Fale um pouco sobre isso. Bom, é interessante porque Lewis, desde novo, ele gostava de ler, né? E ele, ao se classificar como ateu, ele vai pegar essas ideias também gregas, né? Ele vai começar a ler mitologia grega, mitologia nórdica. Então ele vai pegar isso e colocar no livro dele. Bom, primeiro, a feiticeira, né? A feiticeira, ela tem o nome de Jades, mas a feiticeira branca, ela vai representar essa questão do mal, né? Digamos, seria o Satanás na Bíblia, né? E a O coisa ruim. O coisa ruim, o tinhoso. Vai lá. E por ser também uma literatura de fantasia, né? Então seria muito importante, interessante colocar minotauro, centauro, gigantes, faunos, cabeça, corpo de pés de bode. Isso, e corpo humano. Sátiros, né? Que chamado. Sátiros. Eu acho que era isso mesmo. Isso, então ele vai fazer isso para também trazer também uma forma mais fantasiosa, né? O livro dele não ficar muito somente com humanos, mas também para trazer uma fantasia a mais, né? Porque naquela época eles estavam mexendo muito com a questão do imaginário e isso vai ajudar demais. Beleza. Então, existem muitos personagens da mitologia grega lá. Quando o amigo estiver assistindo, vocês vão ver vários personagens que não são humanos, que são derivados, advindos da mitologia grega. Mas vamos voltar para os simbolismos cristãos. E os paralelismos com relação ao cristianismo, à Bíblia, à teologia cristã. Nós temos Aslan. É claro que a literatura, ela não dá para se resumir apenas em uma interpretação, porque a pessoa tem a liberdade também poética, a liberdade de interpretação, o deleite na hora de ler uma obra. Ele pode apenas ler e entender o leão e não se preocupar com isso. Entendeu? Nós estamos numa parte mais histórica, mais filosófica. Aslan, a presença dele em Nárnia, porque quando começa a história, Nárnia está fria, gelada. E a feiticeira reinava em Nárnia. E o Aslan chega e começa a nascer a primavera. Ele traz a vida. Ele tem um simbolismo com quem, o Aslan? O Aslan tem um simbolismo com Cristo mesmo, né? Porque se nós fazermos um paralelo, né? A feiticeira, ela vai representar, como eu falei, né? Satanás, né? O coisa ruim. E aí, então a gente pode pensar que Nárnia seria, digamos, o mundo espiritual, né? Aqui nós temos o mundo físico, né? Mas também existe o mundo espiritual. O mundo espiritual. Então o mundo físico era aquém do guarda-roupa. Para lá do guarda-roupa era o mundo espiritual. Isso. Boa! Aí, seria no caso o mundo invisível, né? Que não se pode ser visto. E é interessante, só poderia ser acessado o mundo de Nárnia não somente as crianças, mas como criança. Porque a criança tem aquela questão da pureza, tem aquela questão do imaginário, da fantasia, né? Da fantasia. A gente vai ver isso também em Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe fala muito da questão da fantasia, né? Do livro do... esqueci o nome do autor. Mas quando você lembra, vou fazer uma menção a um outro livro do C.S. Lewis que ele fala Experimento pela Crítica Literária. É um livro mais teórico para quem gosta de literatura. Como deve entender uma literatura? Hoje em dia, uma parte de muitos professores de letras, eles gostam de caminhar pelo lado da denúncia, questões sociais, usar a literatura como problematização, presença de pautas como feminismo, machismo, homoerotismo, o que mais? Racismo, já falei, né? Questões de pobre, de pobreza. No Jorge Amado tem várias obras que mostram, né, a exclusão social, etc. Mas C.S. Lewis, ele vai advertir que a literatura, essa visão, ela é muito limitada, porque a literatura tem uma camada mais simbólica, tem uma camada também de você ler
para sentir prazer pela leitura, questão da construção do imaginário, e ele vai dizer o seguinte, que a criança, eu aprendi com C.S. Lewis, a criança ensina muito melhor entender a literatura do que às vezes nós adultos. Porque a criança ela está muito predisposta à questão da fantasia. Você que tem filho, vocês vão perceber isso. A criança ela começa no faz de conta. Minha filha de 4 anos ela começa, eu sou mamãe, você é filha. Ela começa a inverter os papéis. Porque no mundo da imaginação dela, ela começa a criar personagens, ela fala sozinha. Então, a criança ela absorve muito mais o que a literatura é em si do que, às vezes, um crítico literário. Curioso isso, né, cara? Essa questão da imaginação também ajuda na questão da educação também, na forma como a gente aprende. Gostei. Vou repetir de outra forma. O imaginário construído, ele tem uma função pedagógica. Exatamente. Entendeu? E ensina a criança melhor do que um professor em sala de aula. É curioso a função pedagógica de representar símbolos, modelos que vão inspirar modelos de comportamento para a criança. Interessante isso, muito bem lembrado. Continue. Aí a feiticeira, você falou que ela tem um paralelismo com o Lúcifer, Aslan com Jesus Cristo, e a questão que eu gostei que você disse, que abrindo o guarda-roupa entrava no mundo imaginário e só poderia acessar quem fosse criança. Um coração de criança. Um coração de criança. Isso. Lembrando de uma frase de Jesus Cristo, quem não for que nenhuma criança não herdará dos céus. É interessante isso aí, cara. Pois é. Então, e mais coisa, Edmundo, ele representa o quê? Bom, o Edmundo, no começo da leitura, assim, ele vai representar, digamos, Judas, né? Aquele que será o traidor. Ele vai ter uma característica muito ardilosa, de sempre se achar, sempre se colocar como vítima. Ele vai ser aquele que... Ele se desgarra, ele se afasta dos irmãos. Isso. E vai dar ouvidos para a feiticeira. Isso. Por quê? Porque o Edmundo, primeiramente, a Lucy entra no guarda-roupa, conhece o Sr. Túminos, que é o fauno, né, e tal. Ela volta, fala para todo mundo como que é esse mundo tal. Ninguém acredita, né? O povo começa a zoá-la, né? Os irmãos começam a zoá-la. E aí... É menorzinha, ela tá inventando coisas. Isso. Mas aí o que acontece? Em uma brincadeira de novo do esconde-esconde, porque a Lúcia entrou sem querer no mundo de Nárnia por causa disso, do esconde-esconde, né, brincando. E na segunda vez, Lúcia de novo entra no guarda-roupa, só que o Edmundo consegue vê-la entrando no guarda-roupa e entra também. Só que ele entra e a Lúcia já não tá mais lá. E aí ele se depara com a feiticeira. O azar que ele teve. Pois é. E a feiticeira vai começar a mexer com ele, falando, olha, eu sou tal, nossa, que bom que você veio. E uma coisa interessante, eles colocam lá também que os humanos são filhos de Adão e filhos de Eva. Eles se chamam assim, né? Que os humanos, você é filho de Adão e tal. Eles vão chamar todos de filho de Eva. Eu lembro, eu estou enganado, é Eva. Uhum. E aí... O que acontece? Filho de Eva, filhos e filhas de Eva. Isso. E aí o que acontece? A feiticeira começa a enganá-lo, né? Assim também como o inimigo também começa a nos enganar, né? Fazer com que a gente acredite que o correto é estar no lado dele, né? Então a feiticeira começa a enganar, falar que ela está querendo criar um reino, né? Ela já domina, na verdade, já Nárnia. E aí ela só precisa o quê? Alcançar o trono, realmente ter uma coroa de rainha, porque ela tem uma coroa, só que é feita por ela, uma coroa de gelo. Ela queria uma coroa real. Ela queria isso, ser reconhecida, dominar realmente Nárnia. E a Nárnia era frio. Isso. Gelado. Isso, porque ela conseguiu ter esse poder, né? No livro, o sobrinho do mago vai começar a falar sobre essa questão, né? A história de como ela conseguiu esse poder. E aí, ela domina Nárnia, mas não tem ainda o trono que ela queria, né? Porque o trono ia estar com o Aslan. Só que nessa época, Aslan não está em Nárnia. Aslan está em outro mundo, né? A gente vai ver que
Nárnia é somente um mundo entre outros mundos também que existe lá, né? Nesse universo do C.S. Lewis. E aí ela vai enganar Edmundo, vai entregar para ele uma comida, um manjar turco, e ele come, tal, ele se apaixona, só que esse manjar turco ele tá enfeitiçado, porque ele começa a fazer a vontade dela. Legal, cara. Assim como, imagina, assim como, digamos, Satanás também, né, em sua tentação, ele te entrega uma coisa... Mas o curioso é que tanto no Jardim do Éden foi pela alimentação. Tanto no deserto, onde Jesus foi tentado, começou pela alimentação. E outro paralelismo. Nárnia também foi a alimentação, né? Um manjar. Então, assim, eu vejo que é uma representação da satisfação das coisas materiais, dos apetites, né? A comida é a coisa mais elementar, primordial de um ser humano. E quando você vai analisar a teologia cristã, ela coloca a gula como um dos pecados capitais, entendeu? E sempre convida o jejum, a abstinência dos desejos para superar as paixões carnais. Eu entendi dessa forma. Interessante. Eu não pensei nisso. Eu não tinha pensado nisso. Interessante. Bacana. O CMTO News, ele é um projeto escolar coordenado pelo professor César, que nós produzimos podcasts com temas históricos e literários. Participam desse projeto alunos, professores, amigos que estudam o tema e vêm aqui ter esse bate-papo bacana. Esse trabalho ele é publicado depois de feito, ele é publicado ele é editado pelo Centro de Mídia da SEDUC, vai os nossos agradecimentos à SEDUC, e publicado no canal do CMTO News. História em Conexão no YouTube, alguns flashes a gente coloca no Instagram. Então, Instagram CMTO News Oficial, YouTube, canal História em Conexão, e também é divulgado pela TV Assembleia. Você que nos assiste, compartilhe esse trabalho, passe para um amigo, assista, seja um seguidor CMTO News e não fique vacilando por aí. Pedi para a produção passar alguns slides aqui. Crônicas de Nárnia, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, professor César Augusto. Paulo Vitor, quem não conhece, era meu aluno em 2019, quando eu vim trabalhar no Colégio Militar do Tocantins, e ele falou: professor, eu quero ser professor. Geralmente as pessoas gostam de diminuir, vitimizar, que é um trabalho sofrido. Eu falo: todo trabalho é sofrido. Então, eu lembro que você falava isso. Lembro, todo trabalho é sofrido. Todo trabalho é sofrido. Ah, mas eu levo trabalho para casa. Juiz também. Faz parte. Médico também. Então, assim, só retornando um pouquinho. A outra convidada seria a Maria Paula, que ia compor nossa mesa, mas vai nossos abraços a Maria Paula. Ela teve um problema familiar e não pôde estar presente, de última hora acontece. Maria Paula, faz falta. Próximo. Esse é o C.S. Lewis. Viu? Como eu falei no começo, na brincadeira aqui, é dos carecas que fazem sucesso. Aí, ó. Né? Nasceu em 1898 e morreu em 1963. Por favor, pode passar. Crônicas de Nárnia, né? A resolução não ficou tão boa, mas dá para entender. O leão. Esse é o guarda-roupa, é uma figura, né, do guarda-roupa. E a Lúcia ali abrindo o guarda-roupa para entrar no universo da imaginação. Pode passar? Esses são os 4 personagens principais. Peter, que era o principal. Susana ali, a segunda menina, das mulheres, a mais velha, mas na ordem dos irmãos era a segunda. Edmundo sempre tem um teimosinho, cara. É o Edmundo. Sempre, cara. Você pode ter 10 irmãos, o pai criou, vai ter o teimosinho. Não adianta, né? Não tem como ser perfeito, né? Nós estamos falando de forma descontraída, espero que o nosso amigo esteja entendendo. E por último, a Lucy. Vamos lá. Lucy Pevence, né? Pevence. A mais jovem dos irmãos, conhecida por sua bondade e coragem. Edmundo,
o irmão mais novo, após Lucy, inicialmente mais egoísta, ou seja, ele é, depois dela ele é o mais novo, mas claro, o mais novo é Lucy, lógico. Ele é o terceiro na ordem. Ele era egoísta e se redime ao longo da história. Falando do paralelismo, ele representa o pecador. Isso. Representa nós, que afastamos de Deus, buscando questões materiais. Nós buscamos o quê? Um salário melhor. Nós buscamos o quê? Os prazeres. E muitas vezes nós não buscamos as questões espirituais. Nós buscamos o manjaturco. Interessante. Que legal, cara. Susan, a irmã mais velha, conhecida pela sua sensatez, habilidade, ela era sensata. E Peter, o mais velho dos irmãos, um líder natural e corajoso. Pode passar? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, acompanhamos as aventuras dos irmãos Pedro, Peter, Susana, Edmundo e Lúcia, que vão parar no mundo fantástico de Nárnia, após encontrarem uma passagem secreta em um guarda-roupa mágico. Lá, o quarteto precisará ajudar o povo a derrotar a temida Jades. Jades, a feiticeira branca, que se autoproclamou rainha. Ela se autoproclamou rei desse século. Lembrei da terceira tentação de Cristo, que Satanás fala assim. Satanás fala, se você se ajoelhar, eu te darei, né? Ele falou como se fosse rei desse mundo. Observe, Jesus é o criador de tudo, de acordo com a teologia cristã. E quando, na tentação do deserto, a última tentação, Lúcifer fala para Jesus, se ajoelhe, né, que eu darei todos os reinos desse mundo, se você, prostrado, me adorardes. Mas quem coroou ele como rei? Ninguém. Ela foi, né, um bom simbolismo com a Bíblia nesse ponto. Pode passar. Mas como Jade surgiu? O que nós vamos falar aqui não está na obra Leão e a Feiticeira. Ele vai estar no Sobrinho do Mago, né? Isso, numa obra anterior. Isso. Mostre para o nosso público aqui, ó. O Sobrinho do Mago, de acordo com a cronologia escrita, é esta daqui. É a primeira obra da saga Crônicas de Nárnia. Não é isso? Da história. Não, da história de Nárnia. Pra você entender, o primeiro é esse. Beleza. Então vamos lá. Rapidamente para o nosso amigo entender. É importante lembrar que no universo criado por Lewis, além de Nárnia e do nosso universo, também existem outros mundos paralelos, como você disse, né? Um deles sendo o mundo de Shan, responsável por habitar um país e cidade do mesmo nome. Então havia um mundo chamado Mundo de Shan. Pode passar. Na cidade de Shan, além de já ter sido a casa para uma enorme variedade de seres, sua nobreza era composta por uma espécie peculiar de humanoides, híbrida de gigantes e djinns, seres mágicos extremamente inteligentes e com uma beleza incomum, descendentes de Lilith, a primeira mulher de Adão, no qual Jades fazia parte. Então, gigantes, belas, né? Existe uma história, não é na Bíblia, mas um mito, de que a primeira mulher foi Lilith e a segunda foi Eva, né? E essa espécie de gigantes aí, de rainhas, né, eram descendentes dessa pseudo-esposa de Adão chamada Lilith. Pode passar? Isso porque naquele mundo, como sua raça era considerada a mais poderosa da região, nenhum se interessava em desenvolver sua magia, menos Jades. Então, nenhuma delas desenvolvia magia, mas Jades sempre teve curiosidade pela magia. Né? Vamos pular aqui para adiantar. Isso, não, pode passar. Era o parágrafo aqui. Isso porque naquele mundo, como sua raça era considerada a mais poderosa da região, nenhum se interessava em desenvolver sua magia, menos Jades. Após se envolver com as artes das trevas e desenvolver suas habilidades, ela descobriu um antigo feitiço mantido em segredo por seus antepassados, conhecidos como a palavra execrável, capaz de destruir todos os seres vivos de um mundo, menos o que o conjurasse. Olha o poder que ela estava tendo. Pode passar? Já como uma mulher adulta, Jades precisou disputar título de rainha contra sua irmã, onde as duas travaram uma difícil batalha,
que inicialmente haviam prometido não utilizar qualquer tipo de magia. No entanto, a feiticeira afirma que sua irmã quebrou a promessa, fazendo com que ela fosse obrigada a utilizar o feitiço da palavra execrável, tornando-se a única sobrevivente de Sharn. Sozinha naquele mundo, a feiticeira branca lançou um feitiço sobre si mesma para preservar seu corpo, transformando-se em uma estátua localizada em frente ao palácio ao lado de seus antepassados, onde só seria despertada quando algum outro ser chegasse ali e tocasse um sino para que ela voltasse à vida. O que aconteceu milhares de anos depois, com a passagem, né, de Diggory e Polly que você falou, as primeiras crianças a visitar esse universo. Né? Essas crianças, elas estão no Sobrinho do Mago e não nas Crônicas de Nárnia do Leão e Feiticeira. Pode passar? Perdão, uma coisa. E esse Diggory, né, ele será importante porque, assim, pra gente pensar como é que chegou o guarda-roupa lá, né? Ele tem uma história por trás. Por trás do guarda-roupa. Não é, tipo, do nada. Estava lá o guarda-roupa. C.S. Lewis é inteligente. Esse guarda-roupa, ele veio de uma árvore. Primeiro, depois desse acontecimento, o que vai acontecer? Aslan vai pedir para que Diggory ele pegasse uma fruta, né, e aí ele plantou nesse local onde Aslan estava. E aí ele vai entregar para o Diggory uma semente para que ele plantasse no mundo dele, para que tivesse a relação, né, entre os dois mundos. E aí Diggory também vai usar essa semente, vai crescer essa árvore no mundo humano, nosso mundo aqui, essa árvore vai crescer. Ele vai usar o fruto dessa árvore para curar a mãe dele que está passando mal. E aí vai vir uma tempestade muito forte. Ele vai arrancar essa planta e vai transformar em um guarda-roupa. Aí legal, esse guarda-roupa vai ser a passagem direto para Nárnia. Boa! Gostei mesmo. É interessante, né, cara? Aí o guarda-roupa é um personagem. E a gente pode colocar um paralelo com a cruz de Cristo. Como a cruz de Cristo. Né? Madeira, a passagem para o mundo espiritual. Sim. Então pode ser feito. Exatamente. Boa, gostei. Porque realmente o apóstolo Paulo fala, né, que todos nós temos que ser crucificados para morrer o velho homem e renascer um novo homem. É muito interessante. E também Nárnia, Aslan, vou resumir aqui para não ficar muito longo, Aslan é governado, existe um rei chamado Aslan, mas ele tem um pai, e o pai é conhecido como o imperador de Alemar, assim como Jesus também tem um pai, que é Deus, né, chamado Deus Pai, né? Aslan, na história, ele é um leão. E o frio de Nárnia, eu entendo por uma aula que eu tive sobre Divina Comédia, que no círculo mais profundo do inferno é gelado, não quente. Porque significa é um local sem o amor de Deus. O amor é aquilo que aquece. Né? Quando a rainha, a feiticeira má, ela está governando Nárnia, o mal predomina, não tem o amor de Deus, as coisas vão morrendo. Quem dá vida é Deus, é o amor de Deus. E aí, quando o Aslan aparece, começa a brotar, as flores começam a brotar, o gelo começa a derreter. Ele traz vida a esse mundo morto. Pode passar? A coragem não é uma qualidade inata, é uma escolha que fazemos todos os dias. Que legal. Frase do Peter Pivets, né? Pode passar? Deus nos permite experimentar... foi o reflexo. Os pontos baixos da vida, a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Já temos aqui da questão, já vamos responder por conta do nosso tempo que é curto. Muitas vezes, quase sempre, nós somos frágeis. E quando tem algum problema de trabalho, problema de sentimento, qualquer coisa, a gente tem mania de culpar, de se justificar. E nós não aprendemos a entender que aquilo ali é uma lição de aprendizado. Então Deus permite que as coisas acontecem para que nós podemos aprender a viver de uma outra maneira. C.S. Lewis. Pode passar? O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. E tem uma frase, quando ele aparece para Peter, eu acho,
Ele fala, vá, convença seus irmãos. É muito semelhante a Jesus, cara. Vai, convença seus irmãos. Se eles não acreditarem, venha e siga-me sozinho. Bonito. Eu estou com Asla, mesmo que não exista Asla. É a fé inabalável, muito parecido com aquela frase de Jó. Ainda mesmo que eu morra, mesmo que ele me mate, nele confiarei. Né? Jó tem uma parte muito linda, que ele debatendo com os amigos dele. ele fala, se o seu Deus é cruel. Ele fala, mesmo que Deus me mate, eu confiarei nele. A gente tá longe disso, né, cara? Mas é que, assim, tem frases parecidas, né? Eu coloquei no início do podcast. Estou ao lado de Aslan, mesmo que não exista Aslan. Pode passar? Não tenha medo de ser quem você é. Hoje em dia, quando você tem alguma convicção, logo, meio acadêmico é assim, você é radical. Né? Você não acredita, você é muito radical. Não sou radical, eu tenho que defender minhas convicções. Aí muitas pessoas que eu vejo que têm certos princípios, não vou falar quais, mas assim, que têm princípios, valores, e quando está em um grupo no qual impera outro sistema de vida, outra forma de ver o mundo, outra forma de lidar com os prazeres, com as coisas, termina cedendo para parecer enturmado, para ser aceito. Ou seja, quem faz isso, se eu e você fazemos isso, nós temos vergonha de ser quem nós somos. Nunca devemos ter vergonha de ser quem nós somos. Beleza? Aslan falou isso. Né? Que na verdade é o C.S. Lewis. Pode passar? A verdadeira lealdade é a mais forte do que qualquer encanto ou feitiço. Lealdade é isso. Eu estou com você, mesmo que você, né, com Deus, né? Ser amigo, amizade hoje perdeu sentido. Né? A amizade é aquela assim, eu sou teu amigo e custe o que custar. Eu estou com você. E a teologia cristã, os ensinamentos de Cristo, as obras de Nárnia, de C.S. Lewis, ensina a lealdade. O que é lealdade? É a palavra fiel, é ser fiel. Né? Ser fiel e não retroceder. É uma coisa assim muito interessante, é belo isso aí. Outra coisa é a forma que os irmãos tratam Edmundo. Quando Edmundo vai se readaptando, né, vai voltando para os irmãos, o perdão de aceitá-lo. E é um perdão de não culpá-lo. Ele não é culpado em nenhum momento. Isso que é curioso, né? O Edmundo é uma espécie de filho pródigo também, né? Aquele que sai do seio da família e volta. E o perdão não é aquela coisa assim, olha, você fez isso, por que você veio? Não, apenas readmite, reingressa ao lar e aceito como antes. Isso é o perdão. E o perdão, ele é presente nas obras de C.S. Lewis e também de Tolkien. Pode passar? Nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício. Hoje em dia, eu como professor, né, parece que é passado assim, o indivíduo não pode se sacrificar, ele não pode se abster, não, ele não pode proibir. Não, ele tem problema tal. Cara, por mais que nós tenhamos certos problemas psicológicos, nós temos uma consciência e nós temos força para encarar. Mas é preciso sacrifício, né? Pode falar. Não, perdão, pode falar. Não, eu estou falando que nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício. Na teologia cristã é ensinado o sacrifício. O cristianismo, ele é uma religião que ensina o sacrifício, o valor do sacrifício. Quem evita o sacrifício é Satanás. Aquele que promete um mundo sem opressão, né? Os marxistas aqui bonitinho. Aquele que promete um mundo onde não tem mais capitalismo, onde não tem mais igualdade, não terá mais opressões, logo teremos uma sociedade igualitária, como se não houvesse sofrimento, que é uma utopia bem engraçada, porque os indivíduos continuarão morrendo, né? Doenças vão deixar de existir, então esse mundo não é paraíso nunca. E o sacrifício, entregar, Jesus disse, né? Parece uma coisa de teólogo, né? Mas como a obra faz referência à Bíblia, vale a pena lembrar. Aquele que não negar, né, o seu pai, sua mãe, em favor de mim, não é digno de mim. Ou seja, o amor a Deus é sobre todas as coisas.
O meu amigo, a minha escola me leva para esse lado. Eu não posso renunciar a quem eu acredito, quem eu defendo. Eu tenho que sacrificar amizades, sacrificar famílias, sacrificar bens, né? E muito disso nós aprendemos, lamentavelmente, pelo sofrimento. Minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 9 anos. E eu tenho um exemplo de fé, de lealdade a Deus. E eu tenho um pouco de remorso que durante a minha vida juvenil e adulta, eu entrei assim por correntes que não eram daquelas correntes que minha mãe me ensinou. Hoje eu vejo que não foi o melhor caminho. Acreditei em certas coisas que não são interessantes, né? Defendi certos valores que eu não aprendi. Mas hoje, graças a Deus, assim, eu vou falar pessoal isso, eu vejo que o certo, ela estava certa. Então, o sacrifício. Temos que sacrificar lealdade, sacrifício. Jesus sacrificou quase, né? Ele sacrificou a si próprio, para morrer em seu lugar, no meu lugar. Então, sem sacrifício, não dá. E não estou dando aqui passando de moralista. Eu não me sinto que eu sou capaz de fazer isso. Mas, para chegar a esse ponto, é possível chegar a esse ponto, mas não é fácil. Você quer falar? Eu lembrei de duas coisas. Você está falando de sacrifício. Eu lembrei da palavra grega ágape, né? Que é o amor sacrificial. Aquele que Jesus fez por nós, né? Ele morreu por nós. Então, ele teve esse amor sacrificial. E a outra que você falou sobre a questão do sacrifício, né? Sem sacrifício. Pode passar. Não tem como se alcançar. Eu lembrei da frase de Einstein. Einstein fala que o único local em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Legal. Vá e desperte os outros. Diga a ele para me seguir. Eles para me seguir. Se eles não quiserem, venha você mesmo e me siga sozinho. Pode passar? A coragem é a melhor defesa contra o medo. Beleza, vamos agora para a parte final, para o nosso encerramento, onde você vai fazer a consideração e apresentar as obras de C.S. Lewis. Quanto a você que até agora nos seguiu, não esqueça de compartilhar, seguir. E vamos para a última parte do nosso podcast, que é uma conversa legal que eu vou ter com o meu convidado. Não deu tempo de esgotar o assunto, é muito profundo, mas quem sabe uma parte 2, não é mesmo? Vamos pensar nessa ideia. Quanto a você, até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? João Vitor, o tema é muito bom, né? Passou rápido, mas nosso tempo ele tem um certo limite. Então, assim, vamos aqui uma conversinha pessoal. O público vai conhecer quem é o entrevistado de hoje. Beleza. Primeiramente, em poucas palavras, por nosso tempo, fale um pouquinho da sua vida. Bom, a sua história de vida, onde você nasceu. Sim, tá, claro, sim, beleza. Isso. Explicar também não explica, né? A pergunta não é direito. Vai lá. Bom, eu nasci em Nárnia. Vai lá. Eu nasci em Campos Belos, Goiás, mas sou de família carioca. Gostaria um pouco, gostamos de falar assim, né? Desse jeito, assim, puxeando e tal. Carioca não tem direita, só tem esquerda. Que isso, hein, irmão? Que isso, hein? Enfim, sou de família carioca, mas fui crescido, né, aqui no Tocantins. Sou cristão, com muito orgulho. E também gosto muito de literatura. Casado? Não, ainda não. Ou quem dera, ó. Senhor abençoa. Ouve. Enfim, não, mas tô namorando. Que bom, tá no passo. Olha só, no outro podcast passado eu falei que tava solteiro. Isso. Agora o primeiro podcast ele estava solteiro, o segundo namorando, o terceiro quem sabe, né? Opa, noivo aí, quarto já casado, e depois o próximo vai rir o filho. Já viu? Enfim, gosto muito de literatura, já letras, mas minha paixão ainda mais por literatura. Estou fazendo pós-graduação na FAVENE de literatura e
que, se Deus quiser, mestrado, doutorado, professor universitário de literatura, assim como C.S. Lewis. Na verdade, as pessoas vão falar, mas ele está muito grande. Lógico, ele pode ser um patamar que você não alcance, mas a referência é importante. Né? Um bom professor C.S. Lewis. Então, Tocantins tem duas cidades interessantes, né? Colmeia e Barrolândia. Por que Colmeia não é a capital do mel e Barrolândia é a capital do mel? Pois é. Explica esse paradoxo. Pois é, isso eu não consigo explicar. Meu pai é pastor de Barrolândia e quando eu cheguei em Barrolândia, olhei lá, Barrolândia, capital do mel. Eu pensava que só tinha barro, se tivesse barro lá. Pois é, né? Aí eu achava assim, não, deve ser muito barro. Aí depois eu olhei pela cidade e eu vi que tinha muito bar. Aí eu pensei, será que é por causa disso? Cidade de bar. Tem muito de bar. Aí me falaram, não, pera aí, Barrolândia, a cidade chama Barrolândia porque tinha um fundador chamado Barros. Né? Cidade do Barros. Beleza. Se você encontrasse Aslan, o que você diria a ele? Pô, Aslan. Nossa, calma. Eita. Bom, eu acho que eu diria assim, que ser majestoso tu és. Acho que eu diria isso. Na obra, no filme, muitas coisas, muitos detalhes nós não conseguimos adentrar, mas assim, a relação da feiticeira com Aslan é interessante. Na história, Aslan morre, não morre? E ressuscita. Não é? Uhum. Interessante. Assim como Jesus morreu e ressuscitou. E ele fez isso por Edmundo, não foi? Foi. Por um homem só. Né? É um amor que exigiu um sacrifício. O amor foi tão grande, o amor foi maior do que o sacrifício dele. É muito interessante. E na história também você vê, não é bem declarado, mas a relação da feiticeira com Aslan é uma relação que dá para entender que houve um passado que ambos estavam do mesmo lado. E a feiticeira ela foi para o lado das trevas. Muito parecido com a história cristã, né? Então, beleza. Uma virtude que você tem. Eu gosto de ajudar as pessoas. E uma não virtude, vamos colocar um defeito que você tem. Um defeito? Às vezes, no meu coração, eu sou uma pessoa muito... Não é gananciosa, mas eu me acho demais. Infelizmente... Um pouco soberbo. Eu sou um pouco soberbo no meu coração. Segundo alguns estudiosos, teólogos, dizem que a soberba é o primeiro dos pecados. Eu não aparento. Conversar comigo, eu não aparento ser soberbo, mas no meu coração, assim... Mas você reconhece. Eu fico... Se você reconhece, você pode buscar Aslan. E nos outros, uma virtude em alguém que você admira, uma qualidade em alguém que você admira. Bom, uma qualidade seria também ter um coração grato. Acho que uma gratidão de alguém. E um defeito em alguém que você não suporta. Falsidade. Beleza. Edmundo. O que é pior, a maçã envenenada ou o manjaturco? Eita. Rapaz, os dois são ruins, né? Beleza. Olhe para aquela câmera ali, vai dar um close em você. Opa, deixa eu ficar bonito. E você vai mandar um beijo. Escolhe alguém para você mandar um beijo. Eu vou falar isso aqui porque se eu não falar, quando chegar em casa... eu tenho 22 anos e quando chegar em casa, ela vai me bater. Minha mãe... Achou que ia falar outra pessoa, né? Mas minha mãe... Tá certo, a mãe. Manda um beijo pra senhora, mãe. Pra minha namorada também, pra minha família e meus pais. Bacana. O nome da sua mãe? Minha mãe é Mônica, professora Mônica. Mônica. E a sua namorada? Samila. Beleza. Em poucas palavras, apresente os livros e faça suas considerações finais para eu fazer a conclusão. Bom, Nárnia é um livro que eu indico demais. Quem quiser ler, né, leia. Eu comprei esses 7 livros aqui, foi uma coleção na Amazon, então foi 200 e tanto, mas é uns 200 e tanto que eu tenho um prazer, né, não me arrependo de ter comprado. Um investimento. Foi um investimento. Bom, Nárnia conta a história de Aslan, um rei, um leão que governa Nárnia, mas enquanto ele está longe e enquanto as crianças entram num guarda-roupa, encontram esse mundo, está dominado pela rainha, né, Jades. Mas Aslan volta, há um conflito e
Leão vence. Não tem como. Ele volta e há uma guerra. E quem tá com Narnia... quem tá com o Aslan vence. Fala para eles, assim, na conclusão, como foi importante, por que é importante ler essa obra? Olha, primeiro, essa obra é importante porque ela mexe com a fantasia, né? O que nós falamos aqui. Também é uma literatura gostosa de se ler, então para quem quer começar a ler, poderia começar a ler as Crônicas de Nárnia. Também ajuda também na questão de ver o cristianismo em literatura. Bacana. Paulo Vitor, muito obrigado por você ter aceitado, né, o convite. Vou deixar com você aqui um chaveirinho do CMTO News. Aqui, ó, CMTO News, CMTO News. Aqui, e uma brincadeirinha atrás aí. Isso aqui é um abraço que eu vou enviar para o Plínio e os Gabriel, um salgadinho para eles ir pro final de semana tranquilo, um salgadinho para vocês aqui. E um bombonzinho para você, beleza? Opa! Bacana? Obrigado. E um abraço para Maria Paula. Maria Paula não veio, tá aqui, ó, beleza? É isso. Leia as obras, se divirta, aprenda muita coisa e vale a pena. C.S. Lewis é maravilhoso. Depois pule pro Tolkien também, que é bom. Quem sabe um outro momento, né? Conta a você, obrigado por nos acompanhar, curta, compartilha, seja um seguidor do CMTO News. Aqui é César Augusto, história pra dentro da cabeça. Tchau.